E aí, galerinha, beleza? Estamos de volta aqui, mais um encontro, mais uma aula, continuação do nosso conteúdo aí. Espero que vocês estejam bem, em casa, estudando, se dedicando, mas a gente não pode parar não, vamos lá. A gente continua falando de classificação periódica dos elementos, tá? Não mudou não. Aí tá a tabela periódica, a gente já estudou um pouquinho ela aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, acessem os vídeos anteriores, tá? Deixem os comentários. Lá também no Google Sala de Aula, postem suas dúvidas, tá? Principalmente sobre exercícios. Não deixa passar não, pessoal. Senão a matéria começa a acumular e vocês podem se enrolar lá na frente, beleza? Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a subdivisão dos elementos químicos, né? Considerando as propriedades desses elementos, a gente pode dividi-los em pelo menos aí 4 subgrupos, vamos dizer assim, né? O grupo dos metais, que são esses elementos marcados em laranja nessa primeira tabela aí. O grupo dos não metais, e aí eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, os elementos em verde, né, seriam aí os não metais. Os elementos à direita, ali nas famílias 13 a 17, são efetivamente os não metais, tá? O elemento lá no primeiro período, na primeira família, né, o hidrogênio, ele não é exatamente um não metal. Ele se comporta em algumas vezes como não metal, na maioria das vezes, na verdade, mas ele não é um não metal. A gente vai falar disso mais para frente, tá? Os gases nobres, que é o grupo azul, né, família 18. E aí, como eu já tinha antecipado, o hidrogênio, né, separado ali no grupo 1. Tranquilo? Então vamos seguir, galerinha. Primeiro desses grupos aí é o grupo dos metais. Vocês podem reparar que eles são a imensa maioria da tabela periódica, né? Todos esses elementos aí, uns em azul mais escuro, outros em azul mais claro, mas são todos em azul, marquei todos em azul para chamar a atenção de vocês, são considerados metais, tá? Se eu não me engano, 75% dos elementos são elementos metálicos, beleza? Então, maioria dos elementos químicos. Algumas características desses elementos. Com exceção do mercúrio, galera, são todos sólidos a temperatura ambiente e pressão de 1 atm. Tá? Então, quando os elementos metálicos formam suas substâncias simples, as substâncias formadas só por um único elemento, eles formam substâncias sólidas, né? Exceto o mercúrio. O mercúrio é o único que é líquido a essa temperatura aí, temperatura ambiente e pressão de 1 atm. Tá? Eu acho que todos nós temos consciência aí que os metais são excelentes condutores de calor e eletricidade. Se a gente buscar as aplicações dessas substâncias, vocês vão ver que eles estão sempre ou conduzindo calor ou conduzindo eletricidade, né? Da mesma forma também que se você olha para um pedaço de metal, você logo diz, aquilo ali é metal. Por quê? Porque você reconhece pelo brilho, eles refletem muito bem a luz quando eles estão polidos, né? Eles apresentam um brilho muito característico, né? Além disso, os metais são dúcteis. O que é ser dúctil? Né? O que é possuir a propriedade da ductibilidade? É a capacidade de formar, de serem transformados em fios. Né? Fios de cobre, fios de alumínio, fios de ouro. Pô, professor, tá de brincadeira, fios de ouro. Não, galerinha, é fios de ouro, tá? Os fios de ouro são os melhores condutores que existem, principalmente utilizados aí em sistema de som. Tá? Só que como o ouro é muito caro, os fios de ouro também são bem caros, né? Tornando aí o procedimento muito oneroso, muito custoso. Então, para você colocar fios de ouro em sistema de som, você vai gastar muito dinheiro, né? Os carros de competição automotiva, aqueles carros que participam de competição de som, geralmente parte da fiação deles ali, né, responsável em conduzir o som, é de fio de ouro porque permite uma menor distorção, tá? Então aí a característica de serem transformados em fios, né? Tem também a característica de serem facilmente transformados em folhas, né?
A gente sabe que aquele papelzinho que embrulha o bombom por dentro é feito de alumínio, que é um metal, né? Também utilizado na cozinha, aí, aquele papel alumínio, né? Na verdade não é papel, é uma folha de alumínio, mas não é papel. Papel é um composto derivado aí da celulose, beleza? E, de forma geral, os átomos de elementos metálicos eles têm uma tendência em perder elétrons, né? Elementos que perdem elétron dão origem a cátions, beleza? E aí alguns exemplos, né? O ouro para fabricação de joias, né? Eu citei ali antes a aplicação para fios de automóveis, né? Na competição sonora. O alumínio, né? Para fazer panelas, para fazer esquadrias de janelas, né? Algumas janelas são feitas aí de alumínio, né? Também são utilizados para fazer fios. Os fios de alta tensão geralmente são feitos de alumínio, né? Por quê? Porque o cobre, que é um outro metal utilizado para a formação de fios elétricos, ele é muito caro, né? Ele é mais caro do que o alumínio. Então é mais fácil fazer grandes extensões, né? Fios que vão ocupar grandes extensões, a gente faz eles de alumínio. E fios menores extensões, né, para dentro de casa, né, ou que requeram uma maior condutibilidade, porque o cobre é melhor condutor do que o alumínio, embora ambos sejam condutores, são utilizados aí de cobre, beleza? E o ferro, né, acho que é um metal mais conhecido aí para grandes aplicações de ferramentas, né, seja qual o tipo de ferramenta for. Tranquilo, galera? Então, dando sequência aí, a próxima classe são os não metais. Se vocês compararem essa tabela com aquela primeira tabela lá do vídeo, vocês vão ver que elas se complementam. Na verdade, né, os 4 grupos que a gente vai ver, eles vão se complementar, formando a totalidade dos elementos da tabela periódica, né? Então aqui estão os não metais, aqueles localizados mais à direita na tabela periódica. Propriedades desses não metais. Os compostos formados por esses átomos, né, quando substâncias puras, eles podem ser encontrados nos 3 estados de agregação: sólidos, líquido no caso do bromo, ou gasosos, né? Sempre considerando a temperatura de 25 graus Celsius e 1 atm. São maus condutores de calor e eletricidade, com exceção do nosso amigo carbono, tá? Eles não possuem aquele brilho característico que a gente vê lá nos metais, com 2 exceções, o carbono e o iodo. Né, galera? O carbono aí, eu vou citar mais à frente ali 2 exemplos, e vocês vão entender direitinho isso que a gente está falando. Geralmente esses sólidos, né, essas substâncias quando formam sólidos, são sólidos quebradiços, ou seja, facilmente você consegue partir em pedaços menores, né? E todos esses átomos desses elementos têm uma tendência em ganhar elétrons. Ou seja, elementos que ganham elétrons dão origem a ânions, beleza? Alguns exemplos aí, né? O gás oxigênio, né, utilizado aí nos hospitais, a gente utiliza da atmosfera para poder respirar, né? Pode ser utilizado também aí para sistemas de solda, tá? Para alimentar sistemas de solda, né? Toda a combustão depende do oxigênio. O gás cloro, cuidado, tá, galera? O cloro no seu estado puro, como substância pura, é um gás, beleza? Ele é utilizado em outras formas, né? Em forma de outros compostos, para poder usar como desinfetante, né? Mas o cloro mesmo, sua substância pura, é o gás cloro, tá? E aí os 2 exemplos de carbono que eu falei com vocês. O grafite, que é esse mesmo que vocês têm aí no lápis, na lapiseira, né? E o diamante, né? Que é uma pedra preciosa muito valiosa, né? E rara. Um preço bastante elevado aí no mercado. Esses 2 compostos aí são feitos de carbono, que muda a estrutura da organização molecular, né? E aí, quando você olha um pedaço de grafite, você logo vê que ele brilha, né? Assim como o diamante, tá? Então, por isso que o carbono
é uma exceção aí entre os não metais que formam compostos com brilho, né? O iodo, ele forma um sólido de cor roxa, tá? Também com brilho bem característico. Beleza, galera? Então esses aí foram os não metais. Dando sequência, a gente estuda agora os gases nobres, né? Que é a última família da tabela periódica. É o grupo 18, aquele mais à direita de todos lá. Tá? Gás nobre não é um não metal. Os gases nobres têm propriedades totalmente peculiares, totalmente diferentes dos não metais. Tá? Então, todos eles são gasosos a 25 graus Celsius e 1 atm. São praticamente inertes, ou seja, eles não reagem. Tá? E eles também dificilmente se associam a outros átomos, né? Que é uma característica do fato de ser inerte. Né? Ou seja, então as substâncias puras de gases nobres é um aglomerado de átomos. Os átomos não estão ligados uns nos outros. Beleza? Então, se eles dificilmente se associam aos outros átomos, eles não vão ter tendência nem a ganhar elétrons e nem perder. Beleza? Não tendem a ganhar nem perder elétrons. Tranquilo? E os exemplos aí de substâncias puras, né? Os próprios átomos formando aí um aglomerado de átomos, dando origem a substâncias. O gás hélio, que é utilizado para encher balões infantis, né, de festas, né, aqueles balões que a gente vê aí metalizados com diferentes formas de personagens, né? Foi utilizado também para substituir o hidrogênio, para preencher dirigíveis, né? O hidrogênio era inicialmente utilizado para preencher dirigível, só que utilizar hidrogênio não é uma boa ideia, não, porque o hidrogênio é muito inflamável. Então o hélio substitui o hidrogênio com propriedades aí, beleza? O neônio, né, que tem uma utilização para letreiros luminosos, aqueles letreiros que parecem um tubinho de vidro, né, que quando acende pisca uma luz bem brilhante. Então é preenchido aí com gás neônio, né? O argônio, usado dentro daqueles bulbos de lâmpadas incandescentes, sabe aquelas lâmpadas formato arredondadinho, né? Formato característico de lâmpada, né? Quando a gente pensa em lâmpada, é o primeiro exemplo que a gente pensa. Então, entre o vidro, vamos dizer assim, e o filamento, ali dentro preenchido com argônio, exatamente para evitar a oxidação do filamento e aumentar a sua vida útil, beleza? E o criptônio, né? Utilizados aí em lâmpadas de alta performance, tá? Peço perdão aí pela falha na escrita aqui, né? Deveria ter a letra L aqui, certo? Lâmpadas de alta performance. Lâmpadas de alta performance são lâmpadas que exigem uma luminosidade muito grande, beleza? Com grande durabilidade também. E aí, lá isolado, na família 1, no primeiro período, primeiro grupo, nós temos o hidrogênio, né? O primeiro elemento da tabela periódica. Galerinha, chamar a atenção de vocês para o seguinte: o hidrogênio ele é colocado ali, né? Por sua similaridade na distribuição eletrônica, beleza? Gasoso, né? Forma uma substância gasosa a 25 graus Celsius e 1 atm, né? O hidrogênio é um gás. O hidrogênio é o único elemento da tabela periódica que não possui nêutrons, né? Uma característica aí do hidrogênio. Ele tem somente um próton e um elétron. Tá? E ele, não pertencem a nenhuma família da tabela periódica. Né? A gente costuma brincar aí que o hidrogênio é o Batman na tabela periódica. Né? Você sabe a semelhança entre o hidrogênio e o Batman? Pois é, nenhum dos dois tem família. Né? Então, o hidrogênio é o Batman na tabela periódica, exatamente por não possuir um nêutron, né? Por ele ser um elemento diferente dos demais elementos, mas que se comporta, como eu já disse para vocês, como um não metal na maioria das vezes, tá? Mas ele não é um não metal, ele é um elemento isolado. Ele é colocado na família 1 em função da sua semelhança na distribuição eletrônica, né? Quando você fizer a distribuição eletrônica do hidrogênio, você vai ver que ele tem a distribuição 1s1. E terminar em S1
é uma característica dos elementos da família 1. Beleza? O hidrogênio também pode tanto perder quanto ganhar elétrons. Então, se ele perde elétrons, ele forma cátion, e se ele ganha elétrons, ele forma ânion. Tá? Ele tem aí a preferência de ganhar elétrons quando ele está se ligando a metais, beleza? Altamente inflamável e com queima limpa, né? Então, o gás hidrogênio, ele pega fogo muito fácil, e a vantagem de ser utilizado como combustível é que ele não produz gás carbônico, né? Nem dióxido, nem monóxido de carbono, né? Aqui embaixo eu representei a queima do hidrogênio, né? Então o hidrogênio, quando pega fogo, é a reação dele com o oxigênio, e aí, ó, o produto gerado é vapor de água, né, galera? É água, então não tem poluição quando você queima o hidrogênio. Mas ele é muito perigoso, é muito difícil armazená-lo, é muito difícil transportar, beleza? E ele é o principal constituinte das estrelas, né? O funcionamento, vamos dizer assim, de uma estrela é em função aí da fusão de átomos de hidrogênio. Tranquilo? Então, a gente chega agora num grupo onde alguns autores gostam de classificar esses elementos aí, esses 7 elementos aí, como semimetais. Tá? Eles estão ali na divisão, no limite entre o grupo dos metais e o dos não metais. Beleza? Boro, né, a letra B, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio. Tá? Esses 7 elementos, galerinha, todos formam sólidos a temperatura de 25 graus Celsius e 1 atm, né, pressão de 1 atm, e eles apresentam características intermediárias ali entre metais e não metais. Né? São conhecidos também como semicondutores. Tá? Por quê? Porque em determinadas condições eles podem se tornar excelentes condutores. Tá? Eles sofrem um processo chamado dopagem. Né? Quando você dopa um desses elementos, ele consegue, em algumas condições, conduzir eletricidade muito bem. Né? Aí vale destacar o silício, que é o principal responsável aí pelos núcleos de processadores, de celulares, de computadores. Né? Então, se tem núcleo de processamento de dados, tem silício ali dentro, funcionando como um excelente condutor. Né? Então, por isso que esses elementos se destacam nessa classe aí de semimetais. Alguns autores gostam de chamar atenção para isso. Tá? E eles são utilizados na fabricação de componentes eletrônicos exatamente em função dessa propriedade aí de, em certas condições, eles serem excelentes condutores. Como a gente já tinha visto na classificação anterior, germânio, antimônio e polônio ficam no grupo dos metais aqui, ó. Germânio, antimônio e polônio. Eles podem ser classificados aqui no grupo dos metais. E os outros 4, boro, silício, arsênio e telúrio, né? Olha lá, ó. Boro, silício, arsênio e telúrio são classificados aí por alguns autores como não metais. Ah, professor, qual classificação que eu vou usar? Aquela que o exercício trouxer para você. Tá? Beleza, galera? Então, a gente termina por aqui a nossa aula. Né? Assistam ao nosso vídeo. Acompanhem o material. Repito mais uma vez, galera. Nossa aula está juntinho com o nosso material, acompanhando o material de vocês para facilitar o estudo. Né? Tem bastante exercício. Tá? Então façam os exercícios, deixem aqui no vídeo seus comentários, né? Dá uma curtida aí, né? Deixa o joinha pra gente aí também, né? E qualquer dúvida, postem lá no Google Sala de Aula, tranquilo? Aquele abraço para vocês, pessoal, e até o nosso próximo encontro.